Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fixemos os nossos olhos no Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Com a grande satisfação, estamos no segundo podcast do nosso programa Café Católico Expresso. E, dando continuidade, iremos meditar nesse mês de setembro sobre Jesus nas Escrituras. Como eu tinha combinado, nós vamos ver um pouco sobre as atitudes de Nosso Senhor, a oração de Nosso Senhor. Veja o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo do 7 ao 9. É Ele que nos dias de sua vida terrestre, ou seja, na sua vida como homem, apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que podia salvar da morte. Ou seja, Jesus constantemente pedia isso ao Pai, que livrasse-o da morte. Lembrem que Jesus teve pavor quando soube que estava próximo da sua morte e suou sangue. É um fenômeno que se chama de hematidrose. A pessoa, quando chega ao pavor extremo, os vasos se dilatam, ela sua sangue. Continuando no texto da carta aos Hebreus, e foi atendido por causa de sua submissão. E embora fosse filho, ou seja, fosse a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. Então observe que Nosso Senhor é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem é Jesus? Lembre que ele faz essa pergunta, aos discípulos. Mas esse esquema catequético, teológico, também tem um sentido e um pouco mais profundo. Quem é Jesus? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como diz aqui a carta aos Hebreus. E embora fosse filho, ou seja, fosse a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como homem teve que aprender com toda a obediência pelo sofrimento. Então Jesus, como homem, teve que aprender a ser obediente ao Pai. É preciso que a gente entenda aquilo que diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou ciosamente a isso. Ele entrou em estado kenótico, ele se esvaziou da sua condição divina, da sua natureza divina, e assim assumiu a natureza humana. Mas o que é isso? Natureza divina, natureza humana, pessoa divina. Bem, voltando ao esquema, quando eu falo quem é Jesus, Jesus, eu digo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, ou seja, ele é Deus. Jesus é Deus. Mas o que significa pessoa, para a gente não confundir a nossa cabeça? Porque a gente pode dizer, quando Jesus se fez homem, ele assumiu a pessoa humana. Não. Vamos lá, na linguagem teológica, pessoa é um indivíduo, é um ser único que possui intelecto. Nesse contexto, podemos dizer que existem três pessoas segundo a revelação divina. Ou seja, Deus é uma pessoa. Depois a gente vai desdobrar isso. Os anjos são pessoas angelicais. Deus é uma pessoa divina. Podemos alargar isso. Como Deus é uma pessoa divina e Deus é amor, lembre do que a gente comentou na semana passada. Então, há um ato de geração. Deus se comunica de forma trinitária. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então são três pessoas divinas, três pessoas distintas, três pessoas que possuem intelecto e sabe que cada uma é única. O Pai não é o Filho nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai nem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Eles sabem disso, eles têm consciência disso, eles têm esse intelecto.
Volto a dizer, pessoa é o ser único, o indivíduo que possui intelecto. Então, Deus é uma pessoa, Deus tem esse intelecto. Os anjos, os seres angelicais, também possuem esse intelecto, independente se são os anjos que estão na corte celeste ou se são os anjos recaídos. Mas eles têm esse intelecto, eles sabem quem eles são. Não existe dois Lúcifers, não existe dois anjos com o mesmo nome Gabriel. Não, é único, é um ser único. E por último, as pessoas humanas, nós homens, somos únicos, somos indivisíveis, somos seres que possuímos intelecto. Muito bem, então Jesus é Deus, Jesus é uma pessoa divina, que se faz homem, ou seja, que possui uma natureza humana, certo? E agora, preste atenção, o que é a natureza? Natureza é a forma pela qual a pessoa se expressa, é o substrato do ser, do indivíduo, é a essência da pessoa. Então, as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, possuem a natureza divina. Qual é a característica, Luciano, desse tipo de natureza? A onisciência, a onipresença, a onipotência. São exemplos de características da natureza divina. As pessoas angelicais, os anjos, possuem a natureza angélica, são seres espirituais. E uma característica, digamos assim, forte, gritante nos anjos, é a inteligência que eles possuem, o poder que eles possuem. A inteligência que eles têm é superior à nossa. Ai de nós querer brigar com o anjo. A gente vai perder e perder feio. Lembra a briga que Jacó tem com o anjo no Antigo Testamento, que ele só faz tocar o calcanhar só e faz com que Jacó perca, a luta. Então, isso é ilusão, achar que a gente pode brigar com o anjo e vencer. A pessoa humana, nós, pessoas humanas, temos uma natureza humana. A característica da nossa natureza é envelhecer, morrer, sentir fome, cansaço, ter medo, ficar doente. Então, isso são características da natureza humana. Jesus sempre teve a natureza divina, e depois que se tornou homem, ou seja, depois que assumiu a condição humana, a natureza humana, até sua ressurreição, e hoje, na sua glória, até o fim dos tempos, e assim pelos séculos dos séculos, tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, a natureza humana, meu irmão, minha irmã, para que você possa entender, se constitui de um corpo humano, de uma alma humana, de sentimentos humanos, de estruturas psíquicas humanas. E isso se diz que é uma natureza. Pessoa, a gente acha que pessoa humana é o ser que tem um corpo. Não, não é. A natureza humana determina tudo isso. Agora, o que determina o meu ser humano, não é? A pessoa humana que eu sou, é tudo aquilo que está dentro de mim, no meu âmago, no cerne do meu ser, tá? Então, isso é bem distinto, para a gente poder dar continuidade aos nossos podcasts catequéticos. Então, voltando à pergunta, quem é Jesus? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como Jesus se expressava? Como Jesus agia? Agia com a sua natureza humana, porque ele não podia usar a sua natureza divina, devido ao que diz a carta aos Filipenses, ele se esvaziou dessa natureza, ou seja, ele não utilizou essa natureza divina, só, entre aspas, em algumas situações que condiziam a sua missão na cruz. Tá? Que eu não quero entrar nesse instante agora, tá bom? Mas ele não usou sua natureza divina enquanto homem. Então,
o ato de chorar, de sorrir, de se compadecer, de admirar, de se cansar, de sentir sono, de sentir dor, de sentir medo, né? Como a questão do Getsemane, de sentir tristeza, são atos, são expressões da natureza humana de nosso Senhor, assim como a nossa. Repare, Jesus chora quando vê o seu amigo Lázaro morto. Jesus se admira com a fé do centurião. Tá certo? E por que eu estou dizendo tudo isso? Para que a gente entenda só uma coisa. Quem reza? Olha a pergunta. Quem reza? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo, que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Como ele reza? Como? Como ele expressa esse ato de oração? Por meio de sua natureza humana, como homem, com dor, com alegria, com tristeza, como diz a carta aos Hebreus, né, com clamor, né, com veemente clamor, com lágrimas. Então ele ora, ele reza no substrato, na essência de sua natureza humana. Isso é muito bonito, porque isso mostra que a nossa oração deve ser assim, com choro, com alegria, com tristeza, com lágrimas. Mas como Jesus rezou, eu também preciso e devo rezar, porque Deus quer sentir, Deus quer saber o que está acontecendo comigo. E não tem como dizer assim, Deus nunca sentiu isso, Deus nunca passou pelo que eu passei. Claro que ele passou até por coisas piores, porque ele se fez homem. Ele possui a mesma natureza que nós temos. Como eu disse, só não tem um pecado, porque o pecado não é humano, o pecado é desumano. Tá bom? Então que fique essa impressão. As atitudes de nosso Senhor são atitudes de Deus feito homem. Ou seja, são atitudes da segunda pessoa da Santíssima Trindade, expressa pela natureza, pela sua natureza humana. Certo? E é isso que nós devemos ter como exemplo. É o permanecer em Cristo. É o amar em Cristo. Veja, as atitudes de Jesus estavam diretamente ligadas a Deus. As minhas atitudes também devem estar ligadas a Deus. A oração de Jesus é uma oração perene, constante, voltada ao Pai. A minha oração em Cristo também deve estar voltada a Deus, ao Pai, de forma perene. Então, meu irmão, que esse podcast possa ajudar você a crescer cada vez mais na oração. E nesta semana, segue o exercício. Busque rezar diariamente o Evangelho do dia, da liturgia diária, e busque pensar, refletir nas ações que Jesus teve como homem. Lembre, quem é que chora, quem é que sorri, quem é que se admira, é a segunda pessoa da Trindade, por meio da sua natureza humana, por onde ele expressa esses sentimentos. Que nosso Senhor abençoe cada um de nós, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.